Alô, amados e queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos de novo, mais uma vez, para um encontro de amor, de paz e de comunhão. Hoje, dia 3 de maio do ano de 2020, domingo. O horário aqui para nós são 2 horas da tarde. Mas este programa vai ao ar a hora que cada um quiser ouvir. É um tempo permanente. Gente, eu tenho uma alegria imensa por este momento. Eu aguardo assim com muita alegria, muita ansiedade até, sabendo que vocês todos são amados, são pessoas que precisam compartilhar de um momento de alegria, de comunhão com Cristo, porque temos muitas informações do mundo, mas precisamos principalmente da informação da palavra de Deus. Então vocês, amados irmãos, e eu sei que alguns estão na América do Norte, muitos que daqui do Brasil viajaram, acabaram morando por aí. Gente, nós amamos vocês e queremos que estes problemas que estão atingindo o mundo inteiro não estejam estacionados na vida de vocês. Irmãos na Europa, não sei mais em quantos lugares, mas aqui no Brasil também tem muita gente, aqui na capital, em cidades do interior e outros estados, que compartilham conosco, mais ou menos de 300 a 400 pessoas. E pensando que ali na igreja estamos longe deste número de pessoas. Mas eu quero hoje comentar algumas coisas. Em primeiro lugar, o assunto atual é coronavírus. Não adianta fugir dessa questão. Mas, biblicamente, onde nós podemos encontrar esta situação explicada? Para mim, é fácil. Jesus falou deste tempo, e principalmente através do apóstolo João. O apóstolo João não é o João Batista, é outro João. Este João, discípulo de Jesus, era considerado o discípulo amado. E é interessante notar que dentre os 12, foi o único que permaneceu praticamente até os 100 anos de idade. 100 anos. E estes últimos anos de vida, ele passou na ilha de Patmos, uma ilha grega, ali no Mediterrâneo. Muito bem, gente. João foi usado para escrever Apocalipse, o Evangelho de João e uma porção, 3 pequenas cartas, mas cartas fantásticas. E eu queria citar uma passagem, porque o título da nossa mensagem hoje é Amar o Próximo neste tempo. E aqui no capítulo 3 de 1 João, ele deixa bem claro uma situação, enfatizando essa situação. Ele diz assim, que no capítulo 3, eu vou citar antes o versículo 18, ele tinha um jeito assim muito amoroso de nos chamar, ele nos chamava de filhinhos. Filhinhos, já é a última hora. Versículo 18. E como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Não se esqueça de que João estava escrevendo para o nosso tempo, não era para o tempo dele, para o nosso tempo. Aliás, a mensagem ela é extemporânea, era para aquele tempo também, mas quando se fala de profecias, era para esse tempo. Muito bem. E ele disse que ele citava aquelas pessoas que estavam com ele e depois foram embora. E foram para outros locais, abandonaram a fé. E ele disse que eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então aqueles que são de nós, mesmo vocês que estão longe, mas que mantêm comunhão conosco em Cristo, nós entendemos o quê? Que não saíram de nós, nós estamos juntos. Mas tem muitos que saíram, foram embora e nos esqueceram, que não é o caso de vocês. E eu fico muito feliz por ser lembrado e vou me lembrar sempre de vocês. Mas ele continua aqui no capítulo 3, eu citei o capítulo 2, versículo 18, mas no capítulo 3,
ele fala sobre amor de irmãos. Mais do que nunca, nós devemos lembrar que neste tempo em que não há mais comunhão física nas igrejas, as igrejas praticamente estão vazias. Como os templos, como os salões de cinema, salões esportivos, pensa nos estádios. Estádios com 100 mil pessoas, 30 mil, 50 mil, 200 mil pessoas. Acabou. Acabou. Por quê? Por alguma lei do homem? Não. Por medo. Deus trouxe, Deus permitiu, não é que ele traz. Mas as profecias têm que se cumprir. Ele disse que nos últimos tempos haveria pragas e pestes e terremotos. E então, o que acontece? O dinheiro que rolava para os clubes, fortunas imensas, acabou. Todo mundo gastava um dinheirão pagando a entrada de estádios. De terça, de quinta, de sábado, de domingo, os estádios estão às moscas. Os cinemas, os teatros, as igrejas, as escolas. Gente, se isto não é uma crise sem precedentes, eu não me lembro qual seria. E eu fiquei pensando no 1º de maio, Dia do Trabalho, eu estava vendo fotografias do Dia do Trabalho do ano passado, 2019. O Anhangabaú tinha gente no Anhangabaú que parecia um mar de gente. Avenida Paulista, as grandes avenidas, cidades do mundo inteiro comemorando o dia 1º de maio. Hoje não é mais o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador sem trabalho. E assim as avenidas continuaram vazias. Não tinha gente em lugar nenhum. Por quê? Porque desprezavam o feriado? Não, por medo. Medo, pânico. A praga veio do jeito que impede o ajuntamento. E os governos e os presidentes são considerados até pessoas erradas. Por quê? Não havendo ajuntamento, as lojas fecham, o comércio fecha, não se vende, não se compra, não se trabalha. E então eu até fiz essas anotações. Agora lembre bem, como vai ser o Dia das Mães domingo que vem? Acabou a festa. Não tem mais aquelas reuniões fantásticas, juntando todo mundo, restaurantes cheios em todos os lugares, resorts cheios, praias cheias. Onde o povo está? O povo está sequestrado dentro das suas próprias casas. Hoje, maridos e mulheres têm que se entender ou se matam. Pais e mães e filhos têm que se entender. Então, antes cada um fazia o seu mundinho, hoje acabou. Entende? Então está aumentando, sabe o quê? Está aumentando, infelizmente, as agressões familiares. Casais se separando, se agredindo, onde a mulher, que é o ser mais fraco, começa a sofrer as consequências deste tempo. Faltando o quê? Amor. E nesta carta que eu vou ler um texto aqui, de 1 João, no capítulo 3, logicamente pense nisso, é Deus falando através de João. Ele diz assim, ali no versículo 14 em diante, ele diz assim, e ele falava isso para aqueles que acreditavam em Deus, para aqueles que eram crentes, como você, pessoas que tinham em Cristo a sua esperança. Ele não falava ao mundo pagão, que é praticamente 90% das pessoas, e falava aquela igreja que está dentro da grande igreja. Existe uma igreja que confia em Deus, a qual você, amado irmão, faz parte, eu sei, e nós estamos juntos nesta peleja. E aí então ele diz assim, irmãos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos, não irmãos alheios, os outros, irmãos em Cristo. Quem não ama seu irmão, permanece morto. Veja bem, quem não ama seu irmão, permanece morto. Eu sei que você não quer ser um defunto, você não quer ser um falecido. E ele continua dizendo, qualquer que aborrece seu irmão é assassino. Gente, como pastor, eu posso dizer que tenho experiência nisso. Há mais de 50 anos que eu pastoreio. O que eu tenho visto? Irmãos contra irmãos.
esposas contra esposos, pais contra filhos, filhos contra os pais. Por isso o mundo está nessa angústia. Agora, você acha que o Criador, Deus, ele aguenta isso tanto tempo? Ele previa essas coisas, porque o próprio João diz que o mundo está posto na mão de Satanás, na mão do diabo. Então não fique admirado de ver tantas guerras, tantos crimes, tanta maldade. Isso está na mão do diabo. É o que poderia acontecer. Então, mas ele diz aqui: vós sabeis que nenhum assassino tem nele a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna permanente desde já em você, comece a consertar essa coisa, esta situação de dissidência de família, de irmãos contra irmãos. Então, aí eles conhecemos o amor de um para com o outro, entende? Em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida, a gente não quer dar nem centavos, e ele continua dizendo aqui que quem tem bens no mundo, tem muito dinheiro, tem muita grana, como se diz por aí, tem carros, casas, está bem de vida, não tem problema. Mas tem um irmãozinho lá que anda mal vestido, sapato furado, aquela palidez do faminto, ou então aquela gordura da doença, sabe que ele está cheio de problemas, mas é indiferente, entende? É como aquele rico que tinha o Lázaro lá do lado, e ele não se tocava pela situação do Lázaro, que queria comer os restos de comida daquele homem. Para onde foi aquele homem? Ele foi para o inferno. E para onde foi o Lázaro? Foi para aquele lugar que você quer ir também, que é o céu. Quem você quer ser nessa situação? Muito bem, então veja, a partir de hoje, você anda agarrado no teu dinheiro, é como cocaína e maconha. Quando a polícia pega alguém com essas coisas, vai preso. Se Deus pegar você quando ele voltar cheio de riqueza e pessoas da sua intimidade passando necessidade e você, quietinho, se prepara porque o bicho vai pegar pro teu lado. E eu fico pensando quantas vezes eu tenho feito apelo, não só para mim, para a igreja, para irmãos, não acontece nada, não dá em nada. As pessoas só dão quando aquilo vai trazer retorno para elas. Eu vou contar uma história para você. Veja que interessante. Eu estava lendo uma história interessante de um mosquito que derrotou o maior imperador romano. Esse mosquito, a história foi bem esta. Quando o Marechal Titus, imperador romano, estava combatendo Jerusalém, o que aconteceu no ano 70, ele destruiu o templo de Deus, pôs fogo na cidade de Jerusalém, e houve aquela grande dispersão do povo judeu pelo mundo inteiro. Nunca mais o judeu teve a pátria deles, a não ser agora, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. Muito bem, aquele indivíduo destruiu tudo, fez um inferno naquela cidade. Mas acontece que Marechal Tito, antes de ir embora, houve uma voz profética que disse para ele: olha, quando você chegar em Roma, um mosquito te espera. Um mosquito te espera quando você chegar em Roma. E não deu outra. Quando ele chegou em Roma, ele foi fazer um discurso no meio daquela festa de vitória. Um mosquito entrou dentro do nariz dele. Provavelmente foi para o cérebro, é o que eles entendiam na época. Foi para o cérebro e aquilo ficou doendo terrivelmente. Ele ficou enfermo 7 anos, depois morreu. Morreu desesperado, em dores tremendas. Teria sido malária, teria sido um tipo de cisticercose no cérebro, nós não sabemos. A verdade é que aquele mosquito acabou com a vida dele. Muito bem, aqui no Brasil, não faz muito tempo, nós tivemos a Zika, em 1945, 2015, há 5 anos atrás. A Zika era um micro-organismo que tinha capacidade própria. A Zika não tinha capacidade própria, ela precisava
se ajuntar em outro organismo, que era uma mosca. Através da mosca, a mosca mordia alguém e transmitia a zika, que matou muita gente. E foi uma luta muito grande para dominar isso aí. Mas acontece que este coronavírus que vem atacando agora, ele não tem capacidade própria, ele não tem vida própria. Ele só consegue viver e se multiplicar dentro de um outro organismo, que é a célula, uma outra célula viva. Ele entra naquela célula, ele adquire vida e se multiplica e ataca. Agora é interessante que, como aquele vírus do tempo de Titus, este vírus também ele é um tipo assim. Ele tem entrada, ele se alimenta, mas ele não tem saída. Entende? Ele se alimenta, ele tem um buraco de entrada, mas ele não tem um de saída. Então ele significa egoísmo. Aquele que recebe, mas não dá nada para ninguém. Então, acontece que isso que está acontecendo atualmente significa isso. Ele sugava o sangue de outros, mas ele não dava nada. Ele é o epítome do egoísta. Ou seja, a criatura se torna a mais baixa possível. Porque quando o organismo recebe, mas dá, vamos dizer, a vaca come, mas o que ela solta, o estrume da vaca, serve de adubo, fertilizante, serve para alguma coisa. A pessoa que só recebe e não dá, ela não dá nada em troca, ela é epítome do egoísta. Então, veja bem, este tipo de egoísmo é capaz de destruir uma nação inteira, um país inteirinho. É o que está acontecendo. O que vem depois disso aí? Uma crise econômica sem precedentes, desemprego, firmas falidas de monte, escolas fechadas. Quem pode responder sobre isso alguma coisa certa? Ninguém. O parasita, por excelência, ele só pode se reproduzir usando um outro ser vivo. Tem muita gente que é parasita, vive assim, vive às custas dos outros. São os grandes banqueiros também, são os grandes comerciantes, existe de monte. O egoísmo toma conta. Tem gente que morre e se guardasse o dinheiro que ela juntou, ela poderia, e não morresse, daqui a 2000 anos ainda estaria viva. Mas não fez nada por ninguém. Eu fico pensando no Bill Gates, o homem mais rico do mundo, ele doou 90% da fortuna dele para instituições de caridade. Um belo exemplo. Agora, será que eu faria isso na minha vida? Bom, eu particularmente, logicamente eu não vou querer ser o maior aqui entre vocês, mas eu dediquei e tenho dedicado grande parte da minha vida a pregar o Evangelho, a ajudar as pessoas, a ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que se você converter do pecado uma única pessoa, você salva um monte de vidas e você é perdoado de um monte de pecados também. O prêmio de Deus é a vida eterna para aquele que compartilha. Agora, em poucas semanas, você pode ver quanto o mundo mudou. Agora, vamos pensar o seguinte. Existe uma forma espiritual da gente combater o mal. E é o que está havendo, que está surgindo, que está brotando em muitos corações. O espírito de solidariedade. Amparar o próximo, ajudar o próximo com dinheiro, com comida, com roupa, com a palavra de afago, de ajuda. Então, esse corona obriga a nossa sociedade a desinfetar as mãos, entende? De qualquer contato com o egoísmo, a soberba, que individualiza e que pode macular a nossa alma. Então, o que acontece? Você não pode passar para os outros a doença. Então você não pode se juntar, não pode ir. Então é interessante que agora, eu estava vendo uma anotação aqui interessante, por exemplo, lá em Wuhan, na China, aconteceu um problema. Daqui a pouco o problema estava em Nova York, daqui a pouco estava em Milão, daqui a pouco o problema estava alcançando outros montes de lugares, entende? Passando para lá as enfermidades. Um micro-organismo pode semear tanto a destruição
nossas boas ações também, tanto mais podem ter efeito grande. Então, pense nisso. Nós podemos ajudar o nosso próximo e ajudar o nosso planeta. Qualquer interesse pessoal, mesmo no isolamento, o ser humano solitário tornou-se mais solidário. Então, existe alguma vantagem nisso tudo. Então, neste tempo, por exemplo, nós precisamos pensar em algumas coisas, em especial a dedicação e a devoção de médicos, de enfermeiros, de gente que trabalha em supermercados, em feiras, que estão trabalhando, arriscando a vida para nos ajudar. Então, de uma certa forma, o espírito de solidariedade vem surgindo. E nós devemos pensar, amado irmão, que aquele indivíduo egoísta, Titus, ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, foi embora. E a palavra dizia, Marechal Titus, quando você chegar em Roma, um mosquito está à tua espera. E aquele mosquito destruiu aquele homem. Morreu com 41 anos apenas. Diríamos assim, no começo de um ministério de rei que poderia durar mais 30, 40 anos. Mas porque ele era um homem de destruição, um mosquito acabou com a vida dele. Pense nisso, irmão. Muitas vezes o mosquito do egoísmo, o mosquito da falta de amor ao próximo, a mosca destrutiva que toma conta da minha vida, da tua vida, isto pode acabar. No momento em que o sangue de Jesus Cristo entra na tua vida, no momento em que você lembra da cruz de Cristo, em que ele deu a sua vida por nós, Jesus, ele quase não recebeu nada. Pouco amor, pouco carinho ele recebeu, foi muito desprezo e foi morto pelos nossos próprios semelhantes. Deu a vida. O que você pode dar pelo seu semelhante? O seu carinho, o seu amor, a sua compreensão, o seu dinheiro. Deixa de ser egoísta, deixa de amontoar roupas, amontoar carros, amontoar dinheiro em banco. Entende? Quando Jesus voltar, já é a última hora, como João falou, ele vai encontrar você locupleto de bens materiais, com gente na miséria do teu lado. É como a polícia quando pega um maconheiro cheio de maconha, vai preso. Procure rapidinho olhar à tua volta, ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, clamando, entende? E eu repito de novo, João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 15, versículo 14 em diante. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Mas não é só amor de boca. E eu encerro lembrando isso aqui. Olha que coisa tremenda. No versículo 18 de 1 João 3. Meus filhinhos, amemos, não amemos só de palavra. Não amemos só de palavra. Nem de língua. Eu te amo, eu quero bem você, você está no meu coração. Um beijo no teu coração. É muito fácil falar. Mas por obra e em verdade. Comece a agir, respeitando, amando o seu próximo, amando a sua família, amando sua esposa, seus filhos, por obras e não só em palavras. E o amor de Deus inundará o teu coração de uma tal maneira que a vida eterna começa desde já se apossando na tua vida. Estaremos juntos nesta batalha. Queridos e amados irmãos, fiquem no amor de Deus. Creio que esta obra do coronavírus não vai alcançar você, não vai destruir a sua casa, porque você poderá então dizer, como Paulo disse, posso todas as coisas. Está em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Amados irmãos, estou muito feliz em revê-los e oro pela vida de vocês. Senhor, abençoa estes irmãos,
derrama sobre eles a graça, que a partir de hoje, Senhor, o amor de Deus seja revelado através deles para o próximo, e que eles sintam paz interior, confiança, porque o perfeito amor lança fora o temor, e o perfeito amor passa pelo amor ao próximo. Então, se você não ama o próximo, a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem não vê? Então eu oro por você, para que este amor de Deus transborde no teu coração, e você sinta daqui para frente que o medo está dando lugar à coragem, que a coragem está se apropriando da tua vida, porque a tua fé está aumentando, e você sabe que este flagelo mundial não vai alcançar você, e que os próximos flagelos que vêm por aí também não vai alcançar a tua vida, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, onde Satanás não entra. Assim eu te abençoo como pastor, como amigo e como irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.